Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa. Olá, amigo da Rádio Nova Onda FM, você que nos acompanha em FM 99.3 e também a você que está ligadinho nas redes sociais, nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Está começando mais um podcast Isso que Importa. E o tema hoje é esporte. Você sabe, né? É até clichê falar. Esporte é saúde, esporte é vida. Com o esporte você cuida do corpo, da alma. E para falar sobre esporte eu trago aqui um amigo. Um amigo que eu conheço há muito tempo, desde que eu era criancinha. E ele vai falar um pouco da trajetória dele do esporte e do quanto o esporte pode ajudar as pessoas. Foi secretário de esportes em Itapira, foi diretor de esportes em Mojimirim, tanto no poder público quanto na iniciativa privada. É com prazer que eu recebo hoje aqui o professor Luiz Domingues, o Luizinho. Muito prazer, Gil, bom dia a todos. É um prazer, assim, imenso atender a sua convocação. Não é convite, porque você me convoca. Você sabe que eu admiro muito o teu trabalho, não é de hoje. Tivemos muitas passagens juntos e sempre com sucesso, né, Gil? Então eu acho que, como você disse aí, eu tenho uma frase de 1977, que é assim: esporte é saúde, saúde é vida e vida somos nós. E o que eu fiz na minha vida até hoje só foi esporte. Então, acho que podemos assim conversar um pouco a respeito desse assunto, né? Porque o esporte, além de ser uma prática constante, né? Sempre foi uma prática constante na minha vida, foi onde eu escolhi meu caminho profissional. Então, o esporte em vários segmentos, né? Eu posso dizer para você que eu vivi esse momento, eu até me emociono em falar, esse momento tão importante, né? Se as pessoas olhassem bem e vissem a importância, né, que tem o esporte na nossa vida, na nossa formação. Então, obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é todo meu. Você sabe que desde antes da estreia do programa Isso que Importa, eu encontrei o Luizinho, falei: olha, tá rolando um projeto lá na Nova Onda, você está na lista dos convidados. E agora surgiu a oportunidade porque a gente pode falar de esporte. É claro que nós vamos falar do Luizinho, da ligação dele com as cidades da região, mas a gente vai falar de esporte de forma geral porque nós estamos vivendo um momento esportivo, um momento olímpico. Luizinho, está acompanhando as Olimpíadas? Sim. Não tem como, né? Não tem como, né? Inclusive, quando a gente tem alguma tarefa em casa, você deixa a televisão ligada, dá uma saidinha, faz o que tem que fazer e volta para a televisão. Porque, embora assim, os canais do Brasil mostrem mais os brasileiros, né? Mas tem alguns canais que mostram outros jogos, outras modalidades fortíssimas, né? E que não é muito fácil acompanhar. Mas o nível técnico dessa Olimpíada é excelente, né? Podemos discutir alguns outros aspectos, mas em termos técnicos realmente está sendo um grande evento. Eu também, nas oportunidades que tenho, a análise do nível técnico está sendo muito grande, como por exemplo o skate que nós tivemos recentemente aí, as notas lá em cima, mudanças a todo momento dos primeiros colocados, isso tem se repetido também nas outras modalidades, né? Sim, todas, né? Se você analisar assim, algumas modalidades do Brasil, eu acho que nós evoluímos, outras não. Mas em termos gerais, em termos mundo, né? Eu acho que o esporte é muito evoluído. A gente vê, por exemplo, alguns países que não tinham, não apareciam muito na modalidade, treinaram, se adaptaram e hoje se tornaram potência, né? E está sendo difícil para aqueles que a gente considerava assim, os vencedores da modalidade, estão aparecendo alguns nomes que a gente não conhecia, né? E, na verdade, isso é uma evolução. A gente pode observar pelo quadro de medalhas, né? Claro que esse podcast a gente está gravando e nesse momento os Estados Unidos está na quinta, sexta colocação no quadro de medalhas, ou seja, algo impensável alguns anos atrás, quando a gente percebia Estados Unidos e Rússia disparando. É claro que a Rússia não está sequer participando oficialmente das Olimpíadas, mas Estados Unidos lá embaixo, no início do quadro de medalhas, é algo que não é comum, né? Na verdade, os Estados Unidos ainda não entrou na competição, né? A hora de começar a computar as medalhas da natação, as medalhas do atletismo e as outras modalidades coletivas,
aí vai mudar, né? Eu acho que os Estados Unidos deve vencer as Olimpíadas, mas a França se preparou muito, né, para essa Olimpíada. A China é uma potência. A China já é uma potência conhecida, então eu acho que... Mas eu acho que os Estados Unidos devem vencer. É só algo de começo, né? Sim, é início, assim como eram os Jogos Regionais, Jogos Abertos, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar de Jogos Regionais e Jogos Abertos. Luizinho, participação do Brasil, você já pincelou que em alguns aspectos o Brasil vai bem e outros evoluiu, é isso? Sim. Eu acho assim que o Brasil, por exemplo, nas modalidades, aí vou citar uma delas, o skate, acho que evoluiu bastante. O surf está indo muito bem. Acho que o tênis de mesa evoluiu bastante, embora alguns mesatenistas tenham sido desclassificados, mas evoluiu muito e temos chances de medalha, né? Por outro lado, o futebol é dramático, né? É triste você ver o país do futebol apresentar o que está apresentando. O masculino nem foi classificado, né, para os Jogos, e o feminino realmente está deixando a desejar. Realmente precisa ser revisto. Algumas pode nem se reclamar de falta de investimento, porque o investimento está sendo feito muito no futebol feminino, né? Aliás, vai ser a piada do ano, porque vem a Marta novamente e vai falar falta apoio, falta condições, né? Que é a desculpa que sempre é dada. E essa vez não tem essa desculpa. Tem que virar o disco, né? Tem que virar o disco. Essa vez não existe isso, porque foi investido muito no futebol feminino, no trabalho, mas realmente as outras equipes são mais fortes. Né? Diferente da ginástica artística, né? Que houve investimento e está havendo retorno dentro do ginásio. Né? Exatamente, mas existe uma diferença, Gil, que a ginástica, embora exista a competição por equipe, é um trabalho individual, tá certo? Então, eu acho que quando se trata de evolução individual é diferente da evolução em equipe, né? Em equipe é uma série de fatores, cada atleta da equipe joga numa equipe, num país, e aí você faz aí uma convocação, junta aí uns meses antes. Mas o futebol feminino teve um período grande, com a técnica anterior, com esse técnico, eles vêm já há algum tempo tendo condições de evoluir. Então, infelizmente, o futebol deixou a desejar. Mas tem modalidade coletiva, por exemplo, que eu acho que evoluiu muito. O handebol, por exemplo, feminino, né? Teve uma grande vitória no início, mas agora começa a pegar as grandes potências, equipes com tradição, países que geralmente são campeões mundiais. É complicado. O handebol teve uma boa fase no início da década passada, né? Em 2012, o handebol feminino do Brasil chegou a ser campeão mundial. Sim. Mas foi um ápice ali e não houve uma progressão no trabalho. Depois acabou não ficando entre as grandes, né? O que acontece no coletivo é que cada atleta procura o seu caminho, né? E depois é feita a convocação e formada a equipe para disputar esses grandes eventos, que é ou o Campeonato Mundial, ou os Jogos Olímpicos, né? Então é mais difícil. Então... Não sei. Tem outras seleções que já tem a base pronta, vai a base de um time quase que metade para a seleção, né? Aí no Brasil está tudo espalhado. O Brasil não consegue segurar uma equipe, né? O Brasil não consegue. Não existe uma competição profissional de handball. Né? Não tem condições de manter esses grandes atletas no Brasil. Cada um tem que buscar... A vida de um atleta olímpico é muito curta. Eu acho que até mais curta do que a do futebol, do jogador de futebol, porque... ele tem que fazer a vida dele ali, porque a dedicação é integral, ele muitas vezes não tem condições de estudar, e o trabalho dele é o esporte. Então ele precisa fazer lá o pé de meia dele, então ele vai buscar esses recursos, né, esse retorno fora do país. Luizinho Domingues, a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre a identificação dele com as cidades da Baixa Mogiana. Tapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Mas agora vamos falar lá atrás do como o esporte chegou na sua vida. Você foi goleiro profissional de futebol, é isso? Isso. Gil, eu tive a sorte de ter grandes professores na minha vida. Em cada ciclo da minha vida dentro do esporte, eu tive grandes professores, né? Começando pelo professor Barreto Itapira, na escola, né, no ESO, onde eu aprendi a gostar de esporte, onde o professor de educação física fazia com que as crianças, os jovens, se envolvessem com o esporte. Todos jogavam todas as modalidades. Era muito bom o esporte dentro da escola. E aí, eu não gosto de ser crítico, sabe? Mas eu gosto de falar o que eu penso. Infelizmente, está faltando isso hoje.
Então, se a gente comparar aquela época, eu já estou com 71 anos. Então, quer dizer, naquela época, a nossa vida era a prática esportiva. E isso me levou a me tornar um profissional de educação física. Eu até vou contar aqui uma história que acho que você não sabe. A minha primeira opção profissional não era educação física. Mas, como eu era de uma família muito pobre, muito carente, eu não conseguia estudar outro segmento. Porque eu cheguei a entrar na faculdade pública. E aí eu não tinha condições, porque era período integral, e em São Carlos, né? E o que acontecia? Eu teria que me manter em São Carlos. E eu não tinha condições para isso, para pagar a escola, Qual livros. curso que era? Era medicina. 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 Eu cheguei a entrar na escola pública e não tinha condições de me manter. Infelizmente... A escola era pública, mas... Era período integral. Período integral. Você ia trabalhar que hora? Não tinha nenhum padrinho para te mandar uma... Não, então não tinha condições, então tive que desistir. E aí eu fui para a PUC, Campinas, onde a segunda opção era educação física, eu fiz curso noturno, então eu conseguia trabalhar durante o dia e me manter e me tornar um profissional de educação física, que eu gostava também. Você foi morar em Campinas ou você ia e voltava? Os primeiros 6 meses... Nossa, se eu for contar as histórias aqui para você, nós vamos ficar muito tempo. Os primeiros 6 meses que eu fui para Campinas, eu arrumei uma pensão. Posso falar? Pode. Tá bom. Essa pensão era cama 2x1. Você já ouviu falar disso? Não. Não, é o seguinte, então uma cama de solteiro, era um quarto, 2 camas de solteiro, que alojava 4 pessoas. Então eu, por exemplo, dormia à noite na minha cama, e às 6 horas, 6h30 da manhã, o turno. chegava o cara que trabalhava à noite na Bosch. Aí ele me cutucava, eu acordava, ele deitava e eu ia cuidar da minha vida durante o dia. Eu dava sorte porque ele pegava a cama quente, né? Eu não. Eu, quando chegava à noite, ele já tinha ido trabalhar, tranquilo, ajeitava, aí eu dormia. Isso aí você pagava metade do valor, né? Então, esse foi o meu início lá em Campinas. E na data de? Em 1972. 1972. Esse foi muito interessante. Aí, segundo semestre, eu comecei um estágio na clínica de repouso Santa Fé, com o professor Barreto, inclusive. E aí eu viajava. Aí passei aí um ano viajando todo dia, mas assim, chegava meia-noite, 1h da manhã, levantava às 5h30, porque às 6 horas já estava na clínica fazendo estágio, almoçava na clínica, pegava o ônibus, era uma loucura, né? Mas, tinha que pegar o ônibus de linha. Ônibus de linha. Não tinha transporte universitário. Não existia isso, não existia isso. Pegava o Cristália. Ônibus Cristália, precisava pegar o Cristália. E era assim, a minha vida foi desse jeito. Levava marmita, às vezes eu morava ali perto da rodoviária, minha mãe levava marmita, eu levava marmita para Campinas, e aí foi evoluindo. Mas aí o ex-médico Luiz Domingues, doutor Luiz Domingues, virou o professor Luiz Domingues. Sim. E fez o estágio no hospital. Não, na verdade, eu conseguia ter meio período de estágio no hospital, meio período trabalhando na prefeitura de Campinas. E depois eu ia para a faculdade. E foi muito difícil, assim, mas muito gratificante, sabe? Quando eu começo a recordar as coisas, tudo que aconteceu na minha vida, né? Desde do ingresso na faculdade, né? Eu com a minha esposa, né? Ela em serviço social, ela era uma das melhores alunas, mas ela não conseguiu também estudar nem pagar os estudos, porque ela tinha 17 anos, naquela época não conseguia emprego, né? Então ela dizia... O nome da esposa? Solange. Solange. Vocês começaram a namorar? Sim, em 1970. E graças a Deus estamos aí até hoje com uma família maravilhosa. Então foi muito difícil tudo, mas muito gratificante. Eu era aquele cara... Eles me chamavam de Gessinho, né? Porque alguém falava, tá precisando apitar um jogo lá não sei aonde. Eu, na faculdade, já levantava o braço. O braço era engessado, né? Porque eu era o primeiro que, não, tô indo. Não dizia não para nada. Não importa se vai ganhar, se vai ter... Eu ia. Não tinha dinheiro para o ônibus, eu ia a pé, pegava carona, mas eu estava lá no horário certinho para ajudar quem precisasse. Então eu fui ficando conhecido, me tornei conhecido em Campinas. E os empregos foram aparecendo, né? Então nunca deixei de trabalhar. Quem planta, colhe.
Exatamente, é esse. Se tiver que dar algum conselho para alguém, para algum estagiário, pensem agora em aprender. Pensem agora em aprender. E depois investir na profissão. Então, é isso que eu sempre pensei e foi a forma que eu agi. E aí, em Campinas, eu fui crescendo. Fui ficando, você vê, em 72 eu fui para Campinas, já arrumei emprego na prefeitura, já comecei a conhecer jogos regionais, jogos abertos, que em Itapira eu não conhecia ainda, né? Itapira era uma cidade muito pequena, né? Mas eu já como dirigente de Campinas que disputava o título de jogos regionais, jogos abertos. Então, é muita coisa. Por exemplo, se eu contar para você que eu fui preparador físico do Emil Rached. Eu, estudante de educação física, o Márcio Caviglia, que me convidou, porque ele estava precisando de um preparador físico voluntário. Lá estava o Luizinho como voluntário do Tênis Clube de Campinas, obviamente depois que defendia Campinas nos jogos, né? E a própria prefeitura me colocava também como um dos dirigentes de toda a delegação. Tá, vamos dar uma pausa no professor Luiz Domingues no começo de carreira e vamos entrar no goleiro, Luiz Domingues. Como é que você virou goleiro? Bom, eu também desde jovem, com o Nelson Atala, uma equipe chamava 11 de Agosto, uma equipe muito forte, né, que revelou grandes jogadores, embora a maioria optou em estudar e trabalhar, porque naquela época, Gil, o jogador de futebol não era tão valorizado como hoje. Você fazia mais para alegria, para lazer, e aí tinha algum retorno, né? Então começamos lá com o Itapira Atlético Clube, onde às vezes até a gente pagava para disputar profissional, viu? A gente até fazia lá a nossa, entre aspas, vaquinha para poder pagar o combustível, para pagar o lanche. Itapira jogava a segunda divisão de profissionais. Era a segunda, mudou tanto isso aí, mas era a segunda divisão, né? Porque depois tinha a divisão de acesso, depois tinha tinha a primeira Paulistão. elite, Paulistão. Aí isso foi 73, 74. 75 o Guaçuano formou essa grande equipe que foi campeã, né? Aqui com aquele delegado, Dr. Bertinho, que era o dirigente. Então, nós formamos essa equipe, 75. O pessoal gosta que fale nomes. Fala nomes aí desse nomes, time. Nossa, desse time do Guaçuano. Nossa, vamos começar aqui, lateral direito, o Henrique Stort. Zagueiro, Toninho Nelsinho. O Zé Márcio também. O Silvinho de Pinhal, lateral. O Careca de Pinhal. Meio de campo, o Du. O Ney de Pinhal. O Babá, atacante. Babá antes de ir para o São Paulo. O Vandir Rondon. Não, depois já em fim de carreira. Vandir Rondon foi meu professor de educação física. Grande ponta direita. O Vandir também tem uma história interessante do Vandir. Vandir, depois de 75, alguns anos depois, eu jogava na Itapirense e o Vandir jogava no Mojimirim, já em fim de carreira. E um derby ali em Mojimirim, daqueles que casa cheia, ônibus apedrejado, aquelas coisas da região, né? Eu defendi 2 pênaltis seguidos do Vandir. E ele encerrou a carreira. Ele vai falar que não, mas é verdade. 2 pênaltis seguidos. Eu bati um, o juiz mandou voltar, bateu o segundo e eu peguei. Então o Vandir também é um grande amigo, colega de profissão. Então, aí do Guaçuano, o Guaçuano teria que subir, mas parece que por causa de estádio, algum problema assim, não conseguiu acesso. Você foi campeão no Guaçuano em 1975. 75. E Onan, que era o nosso técnico, levou alguns jogadores para a Americana. Levou o Luiz Sérgio de Baldaço lá de Jacutinga, o Toninho, o Henrique Stort, inicialmente. Aí lá em Americana eles tinham um goleiro que é o Tonho. O Tonho ele foi um goleiro do Cruzeiro, do Flamengo, em fim de carreira. A Americana era um time assim com alguns jogadores em fim de carreira. O Foguinho da Portuguesa, o Rinaldo do Palmeiras. Era um time de veterano com alguns mais jovens. E eles só tinham o Tonho de goleiro. Aí o Nan falou, olha, vou indicar um goleiro, e me indicou. Não sei se você sabe, eu sempre fui meio gordinho, né? Sempre fui meio cheinho. Já vi algumas fotos históricas lá em Itapira. Eu era forte, mas eu era gordinho. Então, assim, o goleiro gordinho não dá, né? E, embora eu tivesse, assim, 1,81 m na época, mas o Nan me levou. E o pessoal do Americana, eles ficaram com um pé na frente e outro atrás, né? Que esse goleiro gordinho vai fazer aqui, né? Aí, de qualquer jeito, só tinha um goleiro, fizeram um contrato comigo
E eu fiquei uns 2, 3 jogos do primeiro turno no banco. E aí, no último jogo do primeiro turno, que praticamente já não valia mais nada, não sei porquê, era com o São Caetano, poderoso São Caetano, era Saad na época, chamava Saad, lá em São Caetano. Você imagina, era líder do campeonato Saad, aí eles resolveram colocar o Luizinho no gol para testar, né? Eu não saí mais, graças a Deus, e aí tive um belo campeonato, assumi a titularidade e aí no ano seguinte, sim, apareceram várias propostas. Para 77 apareceu a Inter de Limeira, pertinho, inaugurando o Limeirão, um estádio maravilhoso, um time com uma estrutura muito boa. Mas apareceu também o Santo André, apareceu o Vasco do Rio, queria eu com o Toninho, mas ir para o Rio de Janeiro. A gente trabalhando e jogando aqui na Inter de Limeira, juntando tudo, é melhor do que ficar no Rio, no Vasco, né? O Vasco estava precisando de um goleiro porque eles tinham o Andrada, que estava parando, e eles não tinham. E aí depois apareceu o Mazzaropi, né? Que foi no lugar do Andrada. Então eu tive essa oportunidade, o Toninho Belin teve essa oportunidade também, mas recusamos. Vamos ficar aqui na Inter de Limeira, a gente trabalha meio período, fizemos um contrato de meio período de treino, então trabalhava, e aí foi uma correria. E nessa trinca de cidades, Luizinho, por que você não jogou no Mojimirim? Não sei, sinceramente, não houve interesse na época, porque a estrutura do Mojimirim também nessa época não era o que é hoje, né? O que se tornou depois. Ontem. Que foi ontem, perdão. O que foi ontem. Não, aliás, aí se for entrar nessa coisa, o ano passado, ano retrasado, teve um problema muito sério com meu neto no Mojimirim, que é goleiro também, e depois, se você quiser, a gente pode falar nisso, mas infelizmente o Mojimirim se tornou passado, né? Passado. Então, mas naquela época, naquela época, o Mojimirim era um time como o Itapira, entendeu? Itapira Atlético Clube, Mojimirim, Guassuano. O Guassuano um ponto acima, né? Porque e depois de 75 o Guassuano também entrou em decadência, porque o time chegou no ápice e não conseguiu subir mais. Isso. E aí a decadência. E aí o passo foi eu, Toninho, Henrique Stott, Zé Sérgio para a Americana, o Zé Márcio, se não me engano, foi para o Rio Preto, os de Pinhal foram para o Pinhal, que aí começaram um trabalho sério lá em Pinhal, que também chegou num nível muito bom lá, o Pinhalense, né? Quase subiu contra a Inter. Sim. Teve uma briga e aí foi lá para a federação, e a federação acabou, obviamente, subindo a Inter com um estádio maravilhoso lá, e com uma estrutura muito boa. Você falou da inauguração do Limeirão em 1977 contra o Corinthians, 3-2 para o Corinthians. O Corinthians tinha sido vice-campeão brasileiro. E o Limeirão está até hoje do jeito da inauguração, né? Não reformaram o Limeirão. O Limeirão continua do mesmo jeito. Na verdade, quando nós jogamos lá, ele não tinha nem terminado as obras do Limeirão, né? A parte interna estava faltando muita coisa, estava faltando elevador. Investimento em esporte. Na verdade, a Internacional de Limeira é um time particular, né? Uma instituição privada. Hoje. Mas, na época era... Na época tinha uma diretoria muito forte, formada por empresários. A Cruanes, Batistella, essas famílias que comandavam a Inter. Então, não faltava nada. Gil, se eu te falar que o bicho era pago no vestiário, seu dia de vencimento do salário caísse na segunda-feira, que era dia de folga, eles pagavam no jogo no domingo. Porque naquela época você só jogava em domingo, né? Raramente em sábado e domingo de manhã. Geralmente domingo à tarde. Porque vocês tinham outros compromissos durante a semana. E mesmo porque a organização do futebol era diferente, né? Hoje as equipes jogam 3 vezes por semana, se descuidar, está jogando 3 vezes por semana. As equipes de elite, né? As equipes menores, hoje diria, elas jogam mais de final de semana novamente. Aquela época era a divisão de acesso. No Campeonato Paulista ali, que tem um pouquinho mais, né, de jogos. A série A1, A2, A3, diria. Mas a Inter, ela formou uma grande equipe esse ano. Esse ano aí, por exemplo, revelou lá o Assis. O Assis, que depois foi para Francana e formou aquela dupla casal 20, Assis e Washington. Então, o Assis começou lá com a gente. Ele veio do Desafio ao Galo para jogar na Inter de Limeira. Jogou lá com a gente. E depois ele foi para Francana e daí para o Atlético Paranaense, onde formou a dupla lá com o Washington e foram bons futebolistas. Né? Já falamos sobre Olimpíadas, já falamos sobre o Luizinho.
Luizinho, como é que era o nome de goleiro? Era Pastel? Não, era Luizinho. Pastel é um apelido, interessante isso aí, né? Eu, quando era garoto, no 11 de agosto, um domingo de carnaval, nós fomos jogar em Limeira, né? E depois do baile de carnaval, 6 horas da manhã, já saímos em Piruacombi. Era um time em cada Piruacombi. Um time, viu, Gil? Com reserva. Era 15, 16. Naquela época a reserva era só 5. 15, 16, mais o técnico, numa Piruacombi, né? Então fomos para Limeira, jogar contra os Estudantes de Limeira. E você imagina, domingo de carnaval de manhã. E foram 2 jogos, terminou lá pela meio-dia e meio. E aí a fome bateu. E não tinha em Limeira, domingo de carnaval, nada aberto. Sim. Domingo de carnaval de manhã, não tinha nada para você. Mas nós descobrimos lá uma pastelaria, o rapaz limpando a pastelaria. Sim. Eu fui o primeiro que cheguei. Aí eu já pedi 15 pastel de uma vez. Sabe aquele pastel amanhecido? Sei. Que parece uma folha de papel? Sei. Eu pedi 15, eu não aguentei comer os 15, mas eu comi uns 12. E aí o apelido ficou Pastel. Pastel. Na verdade, pastel no retorno capirua. Mas na equipe tinha um menino que não falava pastel, ele falava pasté. Aí ficou pasté, né? Que coisa. Bom, a gente falando aqui sobre Jogos Olímpicos, sobre a carreira do Luizinho Domingues como jogador profissional, mas tem muita coisa pra gente conversar ainda. Agora, mudando um pouquinho. Luizinho, você acabou virando uma figura pública, não só como jogador de futebol profissional, mas também como dirigente público esportivo. Não sei se é essa palavra que eu poderia colocar. Como é que foi? Você já falou que você fez estágio na prefeitura, foi dirigente em Campinas, etc e tal, mas um dia você acabou virando dirigente maior de uma secretaria de esportes, de uma diretoria de esportes. Como é que foi essa primeira experiência? Então, Gil, é o seguinte, em 1976... Eu me formei em 1974, em 1976 eu passei no concurso público do Estado e eu teria que escolher, chamava cadeira, né? Cadeira de professor, tinha cadeira, né? Mas eu teria que ir lá para Tupã, Tupi Paulista, lá para aquela região é onde tinha vaga para mim assumir a minha cadeira de professor de educação física concursado do Estado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu passei no concurso da Secretaria Estadual de Promoção Social, a FEBEM, a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Eu passei nesse concurso, foi muito concorrido, aliás, com grandes nomes participando, mas eu tive a felicidade de ser o escolhido para assumir a FEBEM UE9 de Mojimirim. Em Mojimirim, mesmo com os infratores, com os carentes e abandonados, eu sempre defendi que uma das formas de você recuperar é você integrar esse pessoal à comunidade. Não adianta você deixar essa garotada presa dentro da instituição, né? E realizar o trabalho interno. Não, eu sempre promovia a integração. Então, ou as equipes de fora vinham para dentro da unidade, ou os atletas da unidade saíam para a comunidade. Com isso, eu fui conhecendo Mojimirim, né, como um todo, né? E Mojimirim foi conhecendo o meu trabalho também. Então foram vários eventos. Você não foi para o time de futebol, você foi profissionalmente lá, sim, como professor de educação física, sim, coordenador das atividades da FEBEM. Foi exatamente isso. E nessas oportunidades eu convivi muito com o Santo Rótoli. Aliás, o Santo Rótoli, Mojimirim deveria fazer uma estátua para o Santo Rótoli, porque tanto o trabalho social que ele realizava, o trabalho na área de esportes, esse já vamos lá, o segundo professor que eu tive. O primeiro, o professor Barreto, que me estimulou a seguir a profissão de educação física, e o Santo Rótoli, que me estimulou a fazer o trabalho de gestão esportiva. Santo Rótoli dá nome à sala das sessões da Câmara Municipal de Mojimirim. Eu acho que você falou de estátua, acho que estátua não tem. Não tem. Não tem. Tem o Ângelo Rótoli, que é o Tucurão, que deve ser parente. Sim. O seu Santo foi uma pessoa fantástica. Foi presidente por muitos anos do Grêmio Mojimiriano, no auge do Grêmio Mojimiriano. Uma pessoa assim, com quem eu aprendi muito. E ele me convidou para começar a participar. Ele assumiu, acho que, o diretor, e eu comecei a participar com ele de forma voluntária. Trabalhava na FEBEM e ajudava. Dava uma força ali. Dava uma força. Quando o Romeu Bourdion venceu as eleições, o seu Santo Rótoli venceu como vereador, foi eleito como vereador. Então, ele me indicou, o Romeu topou e... Para ser o diretor do Diretur na época. Departamento de Recreação, Esportes e Turismo. Aliás, esse nome eu que
que criei junto com o seu Santo, vamos dizer assim. E então assumimos o diretor. Os 4 anos nós fizemos lá, Mojimirim, realmente nós conseguimos montar uma equipe muito boa de trabalho, ótimos professores, estagiários que começaram e que hoje são reconhecidos. Então foi um trabalho fantástico. Mojimirim começou a se destacar, né? Como dirigente público, então, Mojimirim foi a sua primeira experiência foi por causa dessa ligação que você tinha com a FEBEM ali. Sim, exatamente. Então você vê como o esporte integra. Depois que você foi para Itapira, então? Itapira já foi depois. Essa época aí, o Mojimirim, até voltando a falar um pouco disso, Mojimirim começou a se destacar não só em classificação em jogos regionais, jogos abertos, porque Mojimirim ficava entre as 5, 6 equipes melhores em jogos regionais, mas naquela época participava Ribeirão Preto, Franca. Era dividido em regiões, né? Mas eram regiões maiores. Maiores. Então, você pegava toda essa região aqui. Então, a gente começava os jogos, Gil, os primeiros 3, 4 dias em primeiro lugar, igual está acontecendo na Olimpíada. Primeiro lugar, Mojimirim, com medalhas, entendeu? Mas depois as Qual que era a força de Mojimirim nessa época no esporte? Olha, Mojimirim conseguiu montar assim, equipes fortíssimas com atletas da cidade e com atletas de outras. Eu posso explicar isso porque eu sou contra a contratação. Mas eu vou explicar para você isso aí. Mojimirim tinha, por exemplo, Mojimirim tinha um atletismo bom, tinha um tênis de mesa fantástico, tanto masculino como feminino. A Mara já estava... A Mara sim, a Mara era top. A Mara chegou no auge da carreira dela. Quantas vezes eu pus a Mara no meu carro e levei para fazer treino na seleção lá em São Paulo, porque não tinha transporte. Então nós fomos, a Mara era muito boa. E atletismo, o voleibol de Mojimirim era muito bom, só com o pessoal de lá. O basquetebol tinha alguns atletas de Mojimirim. Aí o João Banana, que é um aficionado do basquete, tinha alguns amigos em São Paulo. E aí eles vieram participar com a gente em Mojimirim. E assim, uma reforçada. O futebol de salão era de Mojimirim todinho, era muito forte. Mojimirim tinha um futebol de salão, tinha um campeonato de futebol de salão? Era o CAFES, o Campeonato Aberto de Futebol de Salão, realizado pela FEBEM. Impressionante. Que participavam todas as equipes do município. Quem organizava e bancava era a FEBEM. Então, quer dizer, era assim, Mojimirim começou desse jeito. E nisso aí... Mojimirim começou também a liderar movimentos, né, no estado todo. Mojimirim assumiu uma posição de liderança na região. Então, Mojimirim, Piracicaba, São Bernardo do Campo, nós iniciamos um movimento que era para mudar o regulamento dos jogos. Por quê? As cidades grandes, ou cidades que tinham mais dinheiro, eles simplesmente contratavam para jogos. Times praticamente profissionais. Profissionais. Então, quantas vezes nós fomos à beira de piscina, o Minas Tênis nadando para a cidade aqui nos Jogos Regionais da nossa região. Minas Tênis representando São José do Rio Preto, por exemplo. Representou Santa Bárbara do Oeste esse dia. Aliás, os jogos em Santa Bárbara do Oeste, eu sei porque eu tinha amigos na natação, foi uma modalidade que é outro assunto. Não sei se é dessa época, mas eu me lembro do time da Ponte Preta, que tinha Karina... Paula disputando jogos regionais. Sim. Ou seja, uma covardia sem tamanho, né? Agora você imagina essa equipe jogando contra Itapira, contra Mojimirim, contra Mogi Guaçu, quer dizer, é muito complicado, né? E aí vocês a gente queria bandeira. Levantamos a bandeira já naquela época, isso eu estou falando nos anos 80, né? 80 e pouco, o Romeu Bulhão acho que é 89, por aí já, isso, né? Isso. Então, nessa época, Mojimirim era a liderança, a gente peitava a Secretaria de Esportes, eu participava de reuniões e Mojimirim começou a ficar conhecida na época, né? Porque Mojimirim estava à frente desses movimentos. E até hoje eu tenho essas grandes cidades, Piracicaba, São Bernardo do Campo. Eu fiz muitos amigos das grandes potências, porque, na verdade, apesar de Piracicaba e São Bernardo, quem era contra? São Caetano, Santo André. As que tinham dinheiro eram contra porque elas eram parte interessada. Gil, se você quer usar isso politicamente, é fácil. Você não faz trabalho nenhum durante o ano e ganhava os Jogos Regionais, fazia a maior festa em cima dos Jogos Regionais. Você investiu o dinheiro que deveria ser investido com a comunidade, você investia na contratação só para os Jogos Regionais. Comunidade, formação de atletas de base, tirando as crianças da rua,
fazendo um contraturno nas escolas, ou seja, ia formando equipes para depois disputar os jogos regionais. Cidades que não faziam isso contratavam times e estava tudo certo. Estava tudo certo. E aí você fala, mas você disse que trouxe atletas de fora? Sim. Nessa época, nós tivemos uma briga, entre aspas, muito grande com a Federação Paulista de Voleibol, com o Renato Pera. Porque eu falei assim, Mojimirim disputava uma terceira divisão da Federação de Feminino, com a professora Silvia Brito, que era técnica. Só que a federação fazia o seguinte, você pagava o ano todo a federação e no final do ano você fazia 3, 4 jogos e disputou a federação. Mas só que você pagava inscrição de atleta, pagava tudo. Era muito. Eu falei, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí eu pensei o seguinte, vamos criar a Associação Regional de Voleibol, né? A ARV. Hoje a Associação Pro Vôlei existe até hoje, sim, é mais forte do que a federação hoje. Reúne muito mais atletas, muito mais equipes do que... se você entrar no histórico da Pro Vôlei, Associação Pro Vôlei, você vai ver que está lá meu nome. Aí em seguida foi a do basquete. Eu fui criando Mojimirim. Eu quando falo Mojimirim. Fui criando associações regionais. E tive uma briga muito grande com o Renato Pera. Me tornei o inimigo número 1, até hoje, da Federação Paulista de Voleibol. Porque eu criei uma entidade que tirou muitas equipes da federação. Ô, Luizinho, falamos bastante de Mojimirim e vamos para Itapira agora, que é a sua terra natal. Você atuou politicamente lá, ou esportiva politicamente. É difícil falar esporte político ao mesmo tempo, né? E ainda falando em política, você trabalhou com as duas vertentes políticas de Itapira, é isso? Sim. Bom, como que você conseguiu esse fato inusitado? Porque, para quem não sabe, a política em Itapira ela é totalmente heterogênea. Os grupos não se misturam. O Luizinho conseguiu entrar nessa história. Na verdade, eu em Mojimirim, por exemplo, eu fui convidado pelo potencial técnico, vamos dizer assim, pela parte técnica. Então, o diretor do diretor... Como deveria ser, né? Sim, eu não tenho dúvida. Como deveria ser em todos os aspectos. Eu não tenho dúvida. Ou seja, não pela sua filiação partidária, mas pela sua qualidade técnica. Sim, isso partindo de quem nomeia e de quem é nomeado, porque também não adianta eu ser político e ter meu partido, ter minha ideologia, assumir um cargo contrário do prefeito e fazer trabalho contrário político. Não, a pessoa tem que ser neutra, entendeu? Então tem que ser neutra, eu acho que, mas tem que ser técnico. Porque senão não consegue realizar, Gil. Senão acontece tudo isso que a gente tem visto nesse país, entendeu? Então, o favor não é por esse lado. Aí é o seguinte, ó, depois de Mojimirim, o Toninho Bellini, que vamos dizer assim, eu falo que é o irmão que eu não tive de infância, embora depois você pode falar nisso, mas o Toninho venceu as eleições na Itapira. E eu não participei de campanha política nenhuma. Ele me convidou porque era meu amigo, conhecia meu trabalho, sabia que eu já tinha feito em Mojimirim e me convidou para assumir Itapira. E aí nós assumimos Itapira. Aliás, era um desafio, porque Itapira vinha muito bem no esporte, sempre teve muito bem no esporte. O professor Oscar Soares de Campos Filhos fez um trabalho de 28 anos de trabalho em Itapira. E eu tive você ia suceder um cara bom. Pois é. Você não ia pegar terra arrasada, né? Não. Porque o político, quando ele chega no lugar, ele fala, peguei terra arrasada. Você não. Não, peguei pelo contrário. Trabalho fantástico. Peguei um trabalho fantástico e que eu tinha a responsabilidade de dar continuidade ao que já existia e implantar alguma coisa nova. E foi o que aconteceu. Nós demos continuidade a todos os projetos, a todos os eventos. Você participou de vários deles. Você sabe como que foi a sequência disso. Nós continuamos, todo o modelo que o Cali implantou, nós continuamos e fomos colocando nosso jeitinho também, as nossas ideias e novos projetos. E aí vem Itapira liderando novamente a região. Itapira voltou a comandar, não sei se é essa a palavra certa, voltou a liderar as cidades contra o regulamento de jogos regionais e jogos abertos novamente, né? E Itapira buscando também fórmulas de colocar as nossas equipes atuando, jogando. E a Itapira criou a Associação Desportiva Regional, que é a ADR, que até hoje está aí, está funcionando bem,
que oferece oportunidades a todas as categorias e todas as modalidades com custo baixíssimo, porque você viaja para Mojimirim, para Mogi Guaçu, para Lindóia, para Socorro, para Jaguariúna, toda semana tem jogos de todas as modalidades, sem custo alto, entendeu? Sem bancar a federação. A DR não tem custo, né? Então é tudo dividido. Então foi criado também nessa época, a DR. E aí Itapira continuou se destacando, foi campeão da segunda divisão da Secretaria de Esportes, estava sempre entre as 3, 4 melhores. O tempo passou, o trabalho continuou, trocou o governo e o secretário de Esportes continuou o mesmo. Como é que foi isso? É o seguinte, né? Após no segundo mandato do Toninho, eu não concordei com algumas coisas, sabe? Porque eu vejo assim, ó, o gestor público, ele tem a obrigação de atender a população. Então, todo o recurso que é destinado ao segmento, ele tem que ser investido naquele segmento. Eu sou muito chato para isso, viu, Gil? Então, o que acontece? Eu sempre tive um diálogo com os prefeitos assim, olha, primeiro, eu não quero interferência política no meu trabalho. Se for uma interferência positiva, que eu estou errando e que eu reconheço que eu estou errado, tá ok, vamos corrigir, vamos mudar o rumo. Mas interferência política, eu não estou de acordo. Uma das coisas que eu fazia, e fiz isso a vida toda, era acompanhar a verba que eu tinha destinada naquele ano, o orçamento anual. Então, eu planejava o trabalho em cima do orçamento. Então, quer dizer, qualquer desvio, qualquer transposição de verba, de recurso para outra secretaria, ia prejudicar o trabalho da minha secretaria. Uhum. E, consequentemente, da população que queria a atuação esportiva, queria participar do esporte. Então, qualquer desvio de recurso já ia lá no escuta, você tirou aqui tanto, por quê? Como que vai voltar isso? Quando? De que forma? De onde? Então, eu questionava muito isso. E faltando acho que 2 anos, eu percebi que os recursos da secretaria estavam indo para outras secretarias, eu não admiti isso e eu deixei a prefeitura. No segundo mandato, Toninho. Porque o orçamento do esporte já é pífio perto das outras secretarias, né? Pois Aí você vai tirar dali, complica, né? Pois não dá para fazer nenhum trabalho. Então, e isso vem ocorrendo hoje nas prefeituras. Bem. Então, o que acontecia? Eu ia lá, brigava e falava, não vai mudar, não. Só para vocês entenderem que o esporte não é supérfluo, não, né? tem os objetivos dele, né? Muita gente fala, mas vai gastar com esporte, com cultura, né? Com cultura. Esporte e cultura são meio que marginalizados, né? São. É claro que você não vai gastar um rio de dinheiro. Mas por essa razão é que eu brigava. Na hora de elaborar a peça orçamentária, eu estava lá junto, falando, Mojimirim, por exemplo, era educação, primeiro, que era os 25%, 15% era da saúde, depois o esporte, Mojimirim. Era o terceiro orçamento, Mojimirim, o esporte, na época do Romeu Bourdignon, porque eu estava lá mostrando a necessidade, entendeu? Eu falo que esporte é saúde, é vida, é educação, esses são os nossos principais objetivos, a integração social, não é? Revelar grandes valores. Enquanto você está no esporte, está na cultura, você não está pensando em outras coisas, entendeu? Que acontece hoje e que, infelizmente, nós perdemos a rédea da situação. Aí depois de um tempo você volta para a prefeitura de Itapira. Volta assim. Outro grupo político no comando. Pois é, aí depois, o Toninho, eu recebi. Eu saí num dia no dia seguinte, o Ministério dos Esportes, através do projeto Segundo Tempo, me convidou para assumir o cargo de como é que era o nome? Assumi um cargo coordenador pedagógico do projeto Segundo Tempo, que atingia 18 cidades. Eram 1.800 crianças envolvidas nesse projeto. Eram 180 núcleos, 100 crianças para cada núcleo, e eu assumi a coordenação pedagógica aqui. Vem até de São Paulo, esqueci o nome daquela cidade lá, mas então várias cidades, eram 180 núcleos. Eu assumi a coordenação pedagógica. Depois disso, ficou muito cansativo ter que viajar todo dia, era todo dia, Gil. Um dia para o Ribeirão Preto, eu rodava o estado, sabe? Então ficou muito cansado, muito cansativo. Já comecei a ter meus probleminhas de saúde, sabe? Então, aí
mas o Clube Mogiano resolveu... Ah, verdade, você voltou para Mojimirim. Voltei para Mojimirim no Clube Mogiano. Aí para trabalhar como gestor de esportes na iniciativa privada, num clube privado. No clube privado. Fez um trabalho fantástico lá, eu me lembro. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa, aprendi bastante também. Porque eu já tinha tido experiência nos clubes lá em Campinas, né? Então, no Clube de Campo Santa Fé, onde eu fui diretor e tal, então eu já tinha uma certa experiência, né? Então, eu juntei tudo e fui para o Clube Mogiano, fizemos um trabalho legal. Aí, nesse período, o Paganini ganhou a eleição. Itapira. Ganhou a eleição em Itapira. E também eu não me envolvi politicamente. Ele me convidou como técnico. Foi aí que eu assumi 4 anos, né? E aí foi um trabalho também muito legal. Porque, na verdade, quando eu deixei a Itapira, em não lembro mais. O Flávio Boretti que ficou no meu lugar. Sim. E ele também deu continuidade a tudo que vinha sendo feito. Os 2 anos que eu estava. O desafio do bom gestor é chegar no lugar que a casa está arrumada, manter a casa arrumada, né? Exatamente. Eu acho muito chato e até, não acho a palavra aqui, mas chega ali um novo gerente e isso aqui está dando certo, mas foi fulano que fez. Então vou mudar para cá isso aqui. Isso eu acho que é uma das piores coisas que acontecem na política, até no meio empresarial. Se está dando certo, não mexe, dá o seu toque para melhorar aquilo, mas não estragar algo que vem sendo feito. Bom, tecnicamente é isso. Então fui com o Paganini venceu as eleições, né? E aí você ficou 4 anos lá. 4 anos com o Paganini, depois mais 2 anos, né? Sim. E que aí entra, se você quiser entrar nesse... Aí vem o lado político do Luizinho Domingues, né? Que não começou agora. Que se eu for contar a minha vida de atuação política aqui, vai dar um livro e posso ser preso. Não, vamos dar uma pincelada rápida nessa parte política aí. Você tentou se eleger vereador, como é que foi? Olha... Pouca gente sabe dessa história de vida minha, mas eu comecei minha atuação política quando eu fui para a faculdade em Campinas, em 1972, na época da ditadura militar. Lá eu já comecei a participar de movimentos estudantis, de participar de reuniões de células de estudantes. Você sabe como que era aquela época, tudo escondido, né? Tem umas histórias assim, dá livro, viu? E nessas reuniões eu já trabalhava na SpaceX, na Escola de Cadetes do Exército, vai vendo a situação. Trabalhava no Exército, na Escola de Cadetes e era militante contra a ditadura. Vai vendo. Até que um coronel, que era meu professor também na PUC, não vou evitar citar esses nomes, porque certamente ele foi professor e ele é vivo até hoje, de várias pessoas que se formaram aqui em toda a região. Quem estudou na PUC foi aluno dele. Aí ele me chamou no corredor da SpaceX um dia e falou, vem na minha sala. E foi assim, direto, falou, olha, você vai sumir, sua família não vai mais te ver e ninguém vai saber onde você está. Vocês param com essa reunião em tal lugar, tal hora, tal dia, desse jeito. Ele falou, vai lá agora e fala para os teus colegas dispersar isso a partir de hoje. Aí aconteceu isso, dispersou. Mas eu tive, assim... uma participação muito boa. A Venezuela foi esse toque aí. Aí eu me tornei, na época, militante do PCdoB, né? Do PCdoB. E aí eu fui até há pouco tempo, até antes de eu abandonar totalmente a política partidária, porque naquela época, Gil, existia ideologia e idealismo, entendeu? Ideologia e idealismo. Por que eu falo os dois? Ideologia, você tem que saber o que você quer. Qual o objetivo? Idealismo é você... dá o máximo que você pode em favor dos outros. Você tem que ter esse ideal, entendeu? Agora, como eu percebi, e isso depois foi seguindo, como eu percebi que o partido, com o PCdoB, era um partido como qualquer um outro. Você está fazendo uma confidência aqui, e na minha cabeça, eu, que te conheço desde os meus 7 anos de idade, ou seja, há 40 anos, nunca passou pela minha cabeça que você fosse de esquerda, porque... você não é essa esquerda identitária, essa esquerda radical. Claro. Ou seja, não importa se a pessoa é de esquerda ou de direita. A pessoa tem que viver em sociedade respeitando as outras vertentes. E você sempre respeitou, tanto é que você trabalhou para governo de esquerda, trabalhou para governo de direita, sem que ninguém falasse coisa alguma de você. Então eu penso o seguinte, que a gente tem que eleger o melhor. Aquele que vai trazer realmente retorno, que vai investir
o nosso dinheiro para a população, entendeu? Porque hoje em dia os objetivos são só pessoais, cada um olhando para o seu umbigo. Então, a partir desse momento, eu deixei Mas eu posso dizer para você que eu vivi esquerda, vivi direita, vivi centro, vivi tudo. Mas naquela época era diferente. Tá. Ô Luizinho, você quase se elegeu vereador, né? Sim, faltaram 60 votos. Isso aí é uma história assim, ó. Não que me arrependa, mas que bom que eu não fui eleito. Porque é a minha maneira de ser, entendeu, Gil? Eu não... De repente você não ia se dar bem lá. Não ia me dar bem porque eu não você sou tá aqui de ficar... de agasalho, ia ter que colocar terno. Isso é o de menos isso que eu tô é de falando. menos. Isso é o de menos que eu tô falando, mas eu tô falando por uma questão de princípios. Quem me conhece sabe que eu não ia ficar falando amém. Eu ia votar no que é certo, no que é direito, entendeu? Mas por que eu fui candidato? Porque nós chegamos à conclusão, o grupo de pessoal do esporte, eles chegaram à conclusão de que a gente precisava de alguém na Câmara que realmente defendesse o segmento, entendeu? Mas aí teve umas dissidênciazinhas e faltou 60 votos para a gente ter o ex-doutor, professor Luiz Domingues, vereador, é isso? Mas faltaram 60 votos, foram quase 600 votos, eu não me lembro, mas faltaram 60 votos. E o esporte eu acho que perdeu com isso, porque até hoje a gente não tem um vereador diretamente ligado ao esporte, entendeu? E tem que ter alguém da cultura, tem que ter alguém da saúde, tem que ter alguém da educação, tem que ter alguém que defenda o segmento. Gil, hoje vai começar a campanha política agora. Vamos ver quantas pessoas vão bater que eles são defensores do esporte. Vizinho, depois de eleito, eu quero ver o que vai fazer para o esporte. Nós estamos chegando na reta final, mas eu precisava fazer 2 perguntas para você e vou pedir um poder de síntese para você. É o seguinte, a gente falou aqui de Mogi Guaçu, de Itapira, de Mojimirim. Na década de 80, principalmente, Mogi Guaçu e Itapira acabaram tendo equipamentos esportivos construídos em vários locais, centros esportivos. Mojimirim não, Mojimirim é carente de equipamentos esportivos públicos. Na sua opinião, por que você acha que aconteceu isso? Gestão. Acho que é questão de gestão. Porque existe o gestor eu vou tentar ser breve. O gestor, ele não pode ficar sentado na cadeira, Gil. O gestor, ele tem poder de ir nas secretarias e nos ministérios atrás de recursos, entendeu? E foi isso que aconteceu. Tanto comigo quanto com o Cali. Em Mojimirim, naquela época era muito difícil, entendeu? Aquela época de Mojimirim foi 89, 88. O governo municipal vivia uma situação de cassação. Você lembra do Romeu Gordion, com o Toninho Ferreira Alves? Circo, que foi contratado, etc. Então, quem liberava recurso lá em cima, eu até consegui alguma coisa, mas vou liberar, mas vai caçar o prefeito. Tá para ser caçado, não sabe se vai, se fica. Então, e foi justamente agora, nessa época, não, foi um pouquinho anterior que Itapira e Mogi Guaçu conseguiram começaram a construir, até hoje estão construindo. Itapira está recebendo recursos lá, Areninha, vários projetos lá. Itapira continua recebendo recursos, mas o gestor tem que sair da cadeira, entendeu? E outra coisa, que eu nunca tive medo, e que eu acho que isso, não estou me vangloriando disso, mas se o prefeito falasse para mim, olha, faz isso, e eu visse que não está certo, eu não falava, não, está aqui meu cargo. Entregava o cargo. Entendeu? Porque você não pode pensar no teu cargo, no teu ganho. Você tem que pensar no trabalho que você tem que fazer. Quem é que depende de você? É a população. Um cargo de gestor público municipal é a população, né? E com isso, eu mudei minha forma de pensar. Eu acho que hoje uma cidade igual Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira não precisa ter uma equipe fortíssima que consome todo o seu recurso. Por exemplo, não adianta eu montar lá em Itapira ou aqui em Mogi Guaçu. Um exemplo, uma equipe de basquete para disputar o Campeonato Brasileiro. Qual o custo disso? Ou você ter um atleta que disputa o Campeonato Brasileiro, você tem que bancar a ida dele para todos os estados, com avião, com transporte, com tudo isso. Quanto custa um atleta para você manter ele num Campeonato Brasileiro? Ou se ele for mundial, então, você tem que mandar ele para outros países. Entendeu? E nem sempre tem apoio da federação. Então, eu mudei o meu conceito. Hoje, para mim, uma cidade bem desenvolvida não é aquela que tem só equipes competitivas de alto nível. É aquela que oferece oportunidade para que todos os munícipes possam praticar o esporte. Luizinho, quanto custa para um atleta, para um jovem, uma cidade ficar fora dos Jogos Regionais? Porque a gente teve recentemente Jogos Regionais de Bragança Paulista e há vários exemplos aqui na região de cidades que simplesmente
não enviaram delegação, não montaram suas delegações. Quanto que custa para aquele que durante todo o ano praticou ali a sua modalidade, seja na academia, seja numa escolinha pública? Qual que é o tamanho da frustração? Então, Gil, é o seguinte, aí são dois aspectos. Primeiro, que os jogos regionais e jogos abertos deixaram de ser aquele atrativo que era antigamente. Perder a essência. Porque só tinha aquilo durante o ano. Hoje existem competições o ano todo, ou seja, pelas associações regionais ou pelas federações. Então, tem competição o ano todo. Eu acho que o atual regulamento dos jogos regionais e jogos abertos não vem de acordo com a realidade das cidades. Agora, o atleta que se prepara para uns jogos regionais, para uns jogos abertos, deixar de ir nos jogos, é muito triste. Eu acho que as equipes devem ir para os jogos e exigir mudanças. Porque como eu não vou para os jogos, como que eu vou exigir mudança? Não, eu formo todas as minhas equipes, vou para os jogos regionais e vou começar um movimento para mudar o regulamento. Escuta, nós estamos aqui, mas está errado. Entendeu? Tá certo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu não sei por que ele trouxe, né? Ele falou, vai que eu esqueço alguma coisa. O meu dá para colocar em uma página, se piorar em duas. Esse aqui é o currículo no nosso convidado de hoje do podcast Isso Que Importa, que falou sobre a importância do esporte na vida, na saúde da população, sobre a sua experiência profissional. Eu recebi aqui o Luiz Domingues, professor Luiz Domingues. Obrigado pela presença, viu? Bom, eu que tenho que agradecer, né? Depois de uma certa idade, ter a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho, né? Não, mas tem que falar, você é referência. Não, olha o currículo do homem, tem aqui umas 15 páginas. Olhando a capa, você já contrata ele. Um abraço, não, mas Luizinho. É questão de tempo e de idade, né, Gil? E de oportunidade. Um abraço. Um abraço, foi um prazer imenso. Gente, esse foi mais um episódio do podcast Isso Que Importa, aqui pela Rádio Nova Onda FM. Lembrando a você que todos os episódios do podcast Isso Que Importa estão disponíveis nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana com mais um convidado especial.